Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao programa 2, módulo 2, tema 3. A semana passada nós fizemos o tema percepção e sintonia e hoje nós faremos concentração mental. Pois bem, para quem quiser acompanhar pelo livro, pelo material, é na página 106. Não esquecendo que a gente está estudando este livro do Esme. Então, a gente vai estar sempre dando continuidade. Então, a semana passada, nós falamos sobre percepção, sobre sintonia, e hoje a gente vai entrar em concentração mental. É um assunto pequeno. Objetivamente, ele não é um tema difícil. Se você perguntar para uma pessoa que seja concentração, todos vão saber definir, que é convergir a atenção para um determinado ponto. Isso aí é uma coisa simples, o senso comum, todas as pessoas sabem o que significa a palavra concentração. Então, só que hoje, diferente de concentração, que é um tema que todos conhecem e sabem entender sobre o assunto, se você falar assim, tá tendo uma concentração de pessoas lá na rua, que vai ter um movimento, todos sabem que todas estão em um determinado ponto, concentraram. Vão concentrar onde? Em frente ao banco, em frente à igreja. Estão todos convergindo para um determinado ponto. Aqui é o ponto e todos vão. Esse aí é a concentração comumente que nós conhecemos. Só que diferente a definição para a doutrina espírita, quando diz concentração mental, que não é só convergir para o centro. É o quê? É um processo psíquico que requer atenção, pensamento e energia. Muitas das pessoas falam muito que tem dificuldade para concentrar. Eu tô aqui, meu pensamento tá fugindo lá para fora, eu fico querendo concentrar e não consigo, porque pensa que concentrar é algo só do momento, que a pessoa chega, liga um botão e começa a concentrar. E nós sabemos que concentração requer um exercício anterior, que é o quê? É uma harmonização de pensamento, é um desacelerar. Para quem é acostumado, está no trabalho lá do Saul Quadros, já sabe que todos os sábados, antes de nós irmos para os trabalhos, geralmente umas 4 horas da tarde, eu coloco algumas mensagens e convido os trabalhadores da Casa Saul Quadros a desacelerar. Eu sempre repito essa fala. Vamos desacelerar, vamos mudar o foco, já é preparando para um trabalho que irá acontecer às 18h30. Não é por um acaso que a gente convida as pessoas a desacelerar. É começar a voltar a atenção. Olha os pontos, o que requer a concentração é atenção, pensamento e focar as energias. Então, se eu convido para desacelerar, eu convido para dar uma atenção a outra direção. Eu convido a voltar o pensamento para os trabalhos que irão acontecer. Eu convido para direcionar as energias para o trabalho que irá acontecer. Entendeu a diferença de concentração normal, que é a concentração de vamos concentrar num determinado lugar que nós vamos sair, nós vamos fazer uma viagem. E aí nós vamos sair, vamos encontrar onde vão vários carros. Nós vamos concentrar em determinado lugar para de lá ir para o destino final. Então, concentrar normalmente e concentração mental tem diferença. A concentração mental requer isso que eu falei, é atenção para aquele lugar, é você voltar todo o seu pensamento para aquela coisa que você irá fazer, é você colocar a sua energia, a sua vontade de fazer alguma coisa. Então, eu deixei esse tema, concentração, só para um encontro, porque é o momento mais delicado que existe em um trabalho mediúnico. A maioria das pessoas, elas têm dificuldades de ficar prestando atenção. Eu estou na reunião e estou pensando se o médium está mexendo, se não está, se o dialogador. Eu não consigo focar. E a gente sempre convida, vamos voltar a atenção para aqui, porque não é fácil. E nós sabemos que isso aí requer um exercício, uma vigilância constante. Então, para que vocês entendam melhor,
nós temos dois tipos de força, que é a nossa atenção mais a vontade. Ora, eu quero prestar atenção em algo, eu olho para aquela coisa, basta eu olhar, eu tenho que ter vontade de realmente querer entender e estar ali naquele local. Então, primeiro, atenção, que é a seleção. Eu seleciono algo que eu queira olhar. Eu estou num lugar público. Aí eu prefiro olhar para determinados locais e coisas. Então eu seleciono algo que me interessa. Aí eu queria observar o movimento do pôr do sol. Aí o que eu fiz? Selecionei algo. Selecionei, aí eu vou colocar toda a minha atenção ali no pôr do sol. Eu vou ver o momento em que o horizonte vai ficando amarelo, laranja, o sol vai se pondo. Eu vou acompanhando todo o movimento. Quem filma tem esse cuidado de ter essa atenção e esse foco. Agora, se eu não quiser prestar atenção em nada, eu fico dispersa, eu olho para o movimento da rua, para as pessoas passando. Então, eu não fui seletiva. Então, esses dois tipos de força, que é a atenção e a vontade, eu acredito que a vontade, que está ligada à atenção, é com que faz com que nós sejamos bem ou não sucedidos. Porque se eu não tenho vontade, eu posso estar olhando fixamente para o pôr do sol e estou longe, divagando, pensando em alguém, em alguma coisa, em algo que eu pretendo fazer. Então a vontade é que faz com que haja uma concentração de fato, de energia, de pensamento e de objetivo e de foco. Então a principal mola, voltando ao trabalho mediúnico, é a vontade. Eu realmente quero estar naquela reunião? Eu realmente me envolvo e gosto, me identifico? Eu só estou indo porque alguém me disse que a pessoa que tem mediunidade, essa pessoa precisa frequentar uma reunião mediúnica. Ah, é status, é legal dizer que faço parte de uma mediúnica, parece que é algo assim suntuoso, algo importante. Então será que a vontade é minha, intrínseca minha, ou é de fatores externos que me levam a ir para um determinado local por conta que alguém acha que é positivo? Então, a vontade é o mais importante de tudo, que é atenção mais vontade. E, inclusive, a vontade é que alimenta a minha concentração, como eu falei há pouco. Não basta eu olhar ou estar em determinado local, mas se eu não tiver vontade, aquilo ali eu vou estar só fisicamente falando, só vai estar meu corpo físico lá, mas eu de fato, minha alma, minha essência lá não estará. Então vamos falar agora um pouco sobre concentração mediúnica. O que é uma concentração mediúnica? Olha, o grupo hoje vai fazer um encontro e nós vamos concentrar, fazer uma vibração em prol de algo que esteja acontecendo no nosso país ou com alguém que esteja precisando de oração. Como é essa concentração mediúnica? A concentração mediúnica, como bem sabemos, requer uma equipe para ir para o trabalho, que são os médios, os passistas, o pessoal de apoio, os dialogadores, ou facilitadores, ou psicoterapeutas espirituais. Então já tem todo um grupo que vai para essa concentração mediúnica. Só que a ligação mental mais direta, mais assim, algo mais ostensivo, acontece via médium. Os médios ostensivos, eles vão se ligar médium com espírito. Então existe um foco. Então lá na reunião mediúnica vai acontecer a ligação médium e espírito, que vai comunicar, que pode ser espíritos sofredores, espíritos raivosos, obsessores, pode ser espíritos também para ajudar o mentor da casa, os benfeitores, para dar uma orientação, para dar um aconselhamento ao grupo, para ajudar aquele grupo, mas sempre via médium e espírito. E essa ligação está principalmente com os pensamentos e emoções. Olha, o médium começa a sentir um pensamento diferente, algo que não é dele, ele começa a ver que aquilo ali de repente vem na mente dele e de repente já parte para uma emoção. Além do pensamento que é forte e que é algo que não é dele, ele começa a sentir uma emoção também que não é dele. Podem ser emoções positivas ou negativas,
como nós bem o sabemos. As emoções negativas de repente sentir uma raiva, vontade de gritar, uma dor, um gemido. Aí a pessoa começa a ficar agitado. Por que eu estou sentindo? Parece que meu coração vai parar. Olha a emoção, o pensamento veio primeiro e depois a emoção. E pode ser, quando é positivo, o médium sente um bem-estar, um momento assim de paz tão grande. Então sempre o espírito, primeiro, ele aproxima do médium via pensamento, ele vai aproximando, passando alguns sentimentos dele e depois as emoções. Isso chama-se circuito fechado. Fecha-se o circuito entre o médium e o espírito. Esse circuito fechado, os médiuns geralmente, eles conseguem ter mais êxito e ter mais assim essa sintonia do circuito fechado quando é um médium que é um médium mais equilibrado, um médium com mais experiência, com mais tempo no labor mediúnico. Então o médium ele consegue com mais facilidade fazer esse circuito. Para que vocês entendam melhor, eu vou tentar ilustrar, trazendo como exemplo um dos médiuns, que é o que a gente sempre vê nas semanas espíritas, nas palestras, que realmente eu acredito que chegou nesse estado de circuito fechado, bem equilibrado. Divaldo Franco. Ele é convidado para uma palestra, uma semana espírita, e aí quando ele está sentado, eu tenho certeza, e nós sabemos depois, por algumas conversações dele mesmo, experiência, ele está lá aparentemente sem nenhuma comunicação e manifestação mediúnica, mas depois ele relata tudo que ele viu, tudo que ele percebeu quando estava lá no salão. Ele viu uma equipe tal chegando, ele viu um grupo tal chegando, e depois ele diz: vocês não imaginam, além da parte física de um salão na semana espírita, o que acontece paralelo a esse plano material. Ele cita pessoas próximas que têm contato com ele e que já nos relataram. Ele cita que equipes de médicos, de enfermeiros, que pessoas vão lá só para assistir a palestra, olha, achando que é só para assistir a palestra, que não é por um acaso. Aí chega lá, é conduzido a equipe para ajudar. Então ele relata, o circuito fechado, ele observa, ele percebe tudo isso que acontece lá. Assistência para proteger o evento, ele relata também, mas ele de forma, se você olhar para Divaldo sentado, você acha que ele está lá sem nenhuma manifestação, sem nenhuma expressão, mas ele está percebendo tudo. Isso requer equilíbrio e disciplina. É que os médios mais precisam para eles serem mais fiéis a esse trabalho tão bonito que é o intercâmbio entre os dois planos. Nós vamos citar aqui agora uma passagem do livro Os Mensageiros, em que Aniceto, quem é Aniceto? Aniceto é um espírito amigo que auxiliava André Luiz no plano espiritual. Aniceto dizia que uma boa concentração exige vida reta. Eu achei essa citação formidável. Boa concentração exige vida reta. Como falávamos no início, não existe algo, desliga, vou ter concentração. Eu vou ligar, eu vou ter. Não vou ter, vou ter. Não existe essa questão de ligar para ter concentração. É algo que vem, que reflete toda a minha vida. Boa concentração exige uma vida reta. Se eu for uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, voltada sempre para o bom senso, eu vou ter facilidade. Agora, se eu for uma pessoa agitada, qualquer barulho, qualquer ruído externo vai me incomodar e vai me tirar o equilíbrio. Tem pessoas que tá aqui todo mundo concentrando, fazendo uma prece, aí de repente fala: eu não consegui concentrar, a televisão do vizinho estava ligado, tinha alguém batendo alguma coisa, alguém abriu a porta de forma brusca, alguém gritou, alguém conversou, aí ficou difícil eu concentrar hoje, porque ele depende de fatores externos para que ele tenha um equilíbrio e uma boa concentração. Eu vou também ilustrar
trazendo uma experiência que está acontecendo conosco. Todas as sexta-feiras, nós estamos nos reunindo na Casa Saulo Quadros, não para uma reunião mediúnica como fazíamos antes, porque são poucas pessoas que estão em condições, cada um por seus motivos, de ir ou não. Então, uma meia dúzia está se reunindo, concentrando, vibrando. E como nós estamos tendo o cuidado de não ficarmos tão próximos, nós não estamos ficando numa sala que era na parte de dentro da casa. Estamos ficando no salão grande. E lá o espaço é grande, as cadeiras ficam afastadas. Só que é um espaço aberto. Passa carro, buzina carro, passa cachorro, passa todo tipo de barulho na hora que nós estamos lá. E a gente percebe que as pessoas não se perdem a concentração, eles não se agitam com isso, eles não se perturbam com isso. A gente continua o nosso trabalho do mesmo jeito que nós estávamos. Eu tenho observado e achado isso muito positivo. Mas nós estávamos falando de Aniceto, que era um dos ajudantes nesse momento em que André Luiz estava no plano espiritual. E eu gostaria de ler uma parte do livro Os Mensageiros. Eu sempre gosto de fazer propaganda desse livrinho, que é uma síntese dos 13 livros da coleção de André Luiz no mundo espiritual. O nome desse livro é A Vida no Mundo Espiritual. Neste livro tem uma síntese desses 13 livros que citam o mundo espiritual. Pois então, o que eu gostaria de ler é o seguinte. No livro Mensageiro, tem uma citação que o título é No Trabalho Ativo. Revela como se comportam os encarnados e desencarnados em uma reunião mediúnica de assistência espiritual. Confirma a dificuldade de concentração de muitos humanos nas reuniões mediúnicas. No lar de Dona Isabel, encarnados com pensamentos instáveis perturbam a sintonia mediúnica porque estão ansiosos, preocupados e desinteressados. Aniceto assegura que sem vida reta e esforço constante de reforma íntima, impossível se alcançar elevação mental de um momento para outro. Ou seja, não é mágico. Eu quero concentrar agora. Não, agora eu não quero. Agora eu quero. Então requer um exercício contínuo. Por que Allan Kardec sempre nos recomendou que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a ele. Continuidade não é só o estudo, a coisa de estudar teoria, é o estudo da mediunidade. Eu quero dar continuidade, eu vou estar vigilante em todos os momentos, eu vou perseverar, eu vou continuar. Então ele diz que uma das dificuldades eram que as pessoas estavam ansiosas, preocupadas e desinteressadas. Então, no mundo moderno, o que a gente percebe no mundo moderno? Muita agitação, as pessoas estão mais para ontem do que para amanhã do que para hoje. Estão pensando no que vai fazer, no que vai comer. Ninguém pensa muito no agora. Estão sempre querendo estar lá na frente. Quando é à noite eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer aquilo outro. Essa coisa acelerada que nós vivemos, que inclusive esse momento da Covid-19 nos convida a repensar. A pensar o que isso tem me levado. Eu tenho que pegar o celular, eu tenho que ligar a televisão, eu tenho que sair, eu preciso. Vamos desacelerar, vamos respirar um ar diferente, um foco diferente, pensar o que isso tudo tem nos trazido, angústia, ansiedade, e nós estamos correndo para ir para onde mesmo? Vamos nos desapegar de coisas eletrônicas, de coisas materiais e pensarmos como seres imortais que somos. Se amanhã eu tiver que sair deste mundo, o que eu levarei deste mundo? Qual foi a última coisa que eu me liguei? Qual foi a última coisa que eu estava prestando atenção, mais dando atenção na minha vida? Então é muito interessante essa colocação de Aniceto, de o livro Os Mensageiros. Nós gostaríamos também de falar
sobre um pouco desse livro, Estudando a Mediunidade. É de Martins Peralva, um espetáculo de livro. Um livro muito interessante e que vai falar sobre isso. Quais são os problemas maiores de concentração? Ele vai dizer, olha que interessante, eu achei assim ilustrativo, ele faz uma relação do nosso hálito bucal, o nosso hálito, com o hálito mental. Para eu ter um hálito agradável, alguém conversar junto de mim, eu não estar com a boca com mau cheiro, o que eu tenho que comer? O que eu tenho que ter de higiene? E ele compara com o hálito mental. O que eu tenho que alimentar meu cérebro? O que eu tenho... Porque não é uma coisa rápida. É algo que se constrói. Então ele diz assim: estudemos com simplicidade. Isso ele fala no capítulo 3 desse livro. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito, alcançando o olfato das pessoas próximas, do mesmo modo, os nossos pensamentos criam um fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental desagradável e nocível, ou então agradável e benéfico. O hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. Já o hálito mental será, a seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. O nosso pensamento psíquico será, assim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento. Começa tudo com pensamento. O pensamento, a palavra, aí vem a atitude, que aí nós vamos criando esses miasmas que nossa mente, com maus pensamentos, absorvem. Então, nós que criamos a psicosfera que nos envolve. E mais na frente, ele vai falar que Paulo de Tarso já dizia: o nosso campo mental é, pois, inteiramente devassável pelos espíritos e até pelos encarnados. Isso aí ainda é Martins Peralva. Depois, na frente, ele vai falar de Paulo de Tarso. Ele chama a atenção assim. Muitas das vezes a gente diz que pensamento é o quê? Matéria. Que os espíritos veem o que nós pensamos sem precisar nós abrirmos a boca. Só que não são só os espíritos. Os encarnados também. Como? Os médiuns, que têm a vidência, eles conseguem ver. Então não pensemos só que é os espíritos, não. Tem médiuns que conseguem perceber através das nossas energias que nós emanamos, que é o hálito mental. Então ele vai citar Paulo de Tarso aqui agora, considerando por oportuna a observação de Paulo de Tarso de que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Olha que interessante. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós não enganamos ninguém. Essa nuvem de testemunhas tanto pode ser positiva como negativamente. E eu acho assim muito interessante a gente pensar que muitas vezes algumas pessoas ficam preocupadas que alguém falou numa reunião, um médium ostensivo, e que viu X espíritos próximos de alguém. Toma cuidado, porque eu tenho percebido alguns espíritos assim desequilibrados próximos de você, e a pessoa às vezes fica impressionada. Mas não é o problema eles estarem perto de nós. É nós deixarmos algum deles penetrar em nossa psicosfera mental. Eles podem ter 10, 20, 3, 2 próximos, mas só entra na nossa vibração se nós estivermos na mesma sintonia com eles. Então não se importe, nem impressione se tem 1, 2, 3, eu estou vendo. Eles podem ficar rodando, mas o acesso, você que tem a chave para ele entrar ou não. É como você sair na rua. Quando você sai na rua, tem um tanto de gente encarnada passando por você, no shopping, no mercado, mas só aproxima e você só deixa tocar em você quem você permite.
Se você não permitir, ninguém encosta, a não ser que seja uma violência. Aí é outro campo. Mas enquanto você estiver vibrando positivamente, tiver fé e buscar sempre mudar o seu pensamento, as suas coisas, nada acontece. Então nós já estamos encerrando. Nós vamos falar um pouco sobre a importância que nós devemos ter sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes, frente a tudo isso que está acontecendo, este momento delicado. Tivemos que dar uma pequena pausa por conta que eu estou na área externa aqui da minha casa. E aí, como vocês já sabem, o pessoal que já está com a gente há algum tempo, que nós temos 3 amiguinhos, 3 cachorrinhos aqui. E aí, quando começa a fazer o barulho, a gente tem que conversar com eles para eles pararem. Mas a gente já está encerrando. Profundamente agradecidos. Agradecidos a vocês pela atenção, pela credibilidade e agradecidos principalmente a Deus, que tem sempre nos permitido estar aqui, cada semana, buscando aprender, estudar e buscando sempre ser fiel aos ensinamentos, principalmente a mensagem do Mestre Jesus. E que o Mestre Jesus visite cada um em seu lar, em sua casa, envolvendo-os com luzes e com bênçãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e proteja, hoje, agora e sempre. Muita paz.